Então, a gente está junto mais uma vez, mais uma reunião, que seja de muita paz, que seja de muita harmonia, e que a gente hoje possa fazer o nosso estudo. Hoje é a primeira terça-feira do mês, dia 1º de novembro, e a gente vai continuar no estudo dos livros dos Espíritos, a partir da questão 318, e deixa eu ali na frente, que aí já apareço também, né? Deixa eu colocar aqui. Acho que pronto. Eu vou falar um pouquinho com a gente poder. Então, retomando, a gente está na primeira terça-feira do mês, como foi a nossa orientação de trabalho, é o dia de estudos, nós continuamos com o Livro dos Espíritos, e hoje, a partir da questão 318, né, de O Livro dos Espíritos, que está aqui, que a gente segue. E caso alguém queira se manifestar, fazer alguma colocação em relação à questão que a gente vai apresentar, que a gente vai comentar, que a gente vai ter algumas observações aqui, fica à vontade, tá? Mas, enquanto isso, só peço que deixe no mudo por enquanto, só para que o ruído ou eventual barulho na própria casa de vocês, a gente não, né, não presencia, não seja captado, né, para a privacidade de todos aí, tá bom? Então, oi Ana Caroline, tudo bem? Então, mais uma vez, a gente se reúne. E claro, como sempre, a gente faz uma prece para iniciar nossos trabalhos, e depois a prece para encerrar, e também para que a gente possa ter o auxílio dos nossos amigos espirituais na fluidificação da água, tá bom? Então, vamos começar, porque, Adriano, você pode fazer essa orientação? O Alexandre? Tá bom. Meu bom Deus, a gente agradece essa oportunidade de estudo, essa reunião, todos os que estão aqui presentes, os que vieram aqui para aprender, os que estão aqui para ensinar. A gente pede, ó Pai, que abençoe a todos nós, que a gente consiga absorver os ensinamentos do dia, que a gente consiga levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para que possa modificar as nossas atitudes em relação ao mundo, nos ajude a construir uma vida e um futuro melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na reunião do início do mês de outubro, nós estudamos até a questão número 317, ainda dentro do capítulo que fala sobre a vida espírita. E no item, nessa questão 318, a pergunta que foi feita aos espíritos foi: as ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? E os espíritos nos responderam: muito, sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. E nós comentávamos aqui, como todos devem saber, e a gente sempre reforça, né, que durante a nossa reunião presencial aqui, nos dias de estudo, a gente já faz a primeira vez
desses estudos com quem esteja presente aqui no momento, né? E às 8h30 a gente faz de novo a mesma reunião com as questões, e todos que estão participando via internet também podem se posicionar, tá bom? E a gente estava comentando aqui o quanto é forte para cada espírito a forma que ele terá de se desconectar daquilo que é material, na medida em que ele estiver com mais o pensamento materializado, com mais apego às questões materiais. E aqui está dizendo exatamente que as ideias dos espíritos, elas vão se modificar na vida da erraticidade, na vida como espírito desencarnado. E que isso vai acontecer na medida em que ele se desmaterializar, que as influências do material vão se diluindo, vão se arrefecendo. E alguém quer comentar alguma coisa? A gente já tem muito essas experiências, o microfone, já tem muitas essas experiências quando a gente tem aqui as manifestações, né, nas terças-feiras, segunda e quarta terças-feiras do mês, que a gente tem as reuniões de tratamento espiritual, em que os espíritos se manifestam e eles vêm para poder pedir ajuda, para se manifestar, às vezes de uma forma não muito delicada, e que é o que é a nossa função aqui? A nossa função aqui é auxiliados pelo plano espiritual, que a gente, primeiro, ouça, que a gente acolha e que a gente faça um trabalho de esclarecimento para esse espírito. Então, esse trabalho de esclarecimento seria isso, de que a gente vá mostrando, a gente que está encarnado, a gente vai mostrando o quanto é necessário que aquele espírito que já não está mais encarnado tenha a necessidade, é preciso que ele se desvincule das coisas materiais, de outras pessoas às quais eles estejam ligados e que estão encarnados, para que ele próprio possa ter uma vivência mais adequada no plano espiritual. Quem quer se posicionar? Vou ligar. Apenas uma colocação rápida, porque na resposta aqui, os espíritos dizem, à medida que o espírito se desmaterializa. Então, só para lembrar que o período de desmaterialização a que se refere aqui, depois do desencarne, ele é tanto maior quanto menor é o grau de consciência espiritual que se adquiriu enquanto encarnado. Então, quem já tem uma consciência mais ampla da espiritualidade, esse processo de desmaterialização ocorre mais rapidamente. Quem não tem uma consciência muito desenvolvida já do ponto de vista da espiritualidade, esse tempo de desmaterialização é maior. Então, esse tempo, inclusive, é de perturbação quando faz a passagem, né? Porque o espírito, ao desencarnar, ele adentra o mundo espiritual, mas segundo esse grau de evolução, ele vai ter também a equivalência no grau de perturbação, certo? Que muitas vezes existe um tratamento para que ocorra esse desligamento, né? Digamos assim. Muitas vezes ele já sai daqui com aquele processo onde ele passou por uma determinada doença, né? Então ele adentra com a ideia de que está doente, então ele vai passar por um tratamento para perder, para, digamos assim, abandonar esse apego a a condição material, que inclusive vai dar essa perturbação mesmo emocional. Aí a questão seguinte diz assim: desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Porque nós somos espíritos,
neste momento, aqui nós estamos encarnados. Já estivemos encarnados em outras vezes. Então, se a gente desencarna agora e, eventualmente, entra com espanto por estar no mundo de desencarnado, mas se a gente já encarnou outras vezes, a pergunta que foi feita é isso: de onde que vem esse espanto? E os espíritos nos responderam: esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que ele volta à lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Então, é como a Maria Clara comentou, todos nós, de alguma forma, vamos acabar passando por um processo de perturbação pelo desenlace, por aquele momento de desenlace. Só que esse momento vai ser tão mais forte, mais intenso, na medida em que a gente já estiver aqui encarnado, desenvolvida a consciência em relação à espiritualidade. Não é isso? Alguém fez uma pergunta ali no chat? Deixa Nesse caso, o espírito tem a necessidade, ele está mais na questão física, ele não conseguiu ter a consciência do desencarne, assim como nós precisamos de simbologias. O nosso altar velas, tem Nossa Senhora, Jesus Cristo, tem Saibaba, tem Anjo da Guarda, tem Caixinha do Preto, tem várias simbologias. Por quê? Teve uma vez que um amigo nosso questionou o Heitor, né, com a questão das imagens, dessa situação. O Heitor é o mentor espiritual da casa. E ele, muito amoroso, respondeu assim: mas quem disse que essas imagens são para os encarnados? Assim, as imagens são representações que os desencarnados buscam. Muitos tinham adoração a Nossa Senhora, buscavam Nossa Senhora. Então, quando chegam aqui e se deparam com Nossa Senhora, eles têm essa condição, né? Por isso, o centro espírita, os centros espíritas, não só o centro espírita, mas todo o processo de religião, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, o budismo, todas as religiões, eles buscam aquela essência, eles buscam um local para sentir Deus, estar mais próximo de Deus, ou trazer uma lembrança ali tenra, né? Quando criança, a mãe ou a avó levava para o centro para tomar passe, ou ia lá, fazia parte da missa. Então, assim, aquela lembrança de amor, o espírito traz ali a lembrança da avó, que estava tão presente perto dele, desencarnada também, mas ele não tinha condições de perceber a avó. E a gente observa isso muitas vezes aqui no centro. O espírito vem, traz muitas vezes com muita raiva, com muita dor, ou com muita tristeza, mas ele já vem acompanhado por um espírito amoroso que também já desencarnou, mas ele não consegue enxergar. E aí, através de como vamos levando ali, ele vai se colocando, ele vai ficando mais calmo, ele vai tendo
recebendo o magnetismo, né, dos passes, e aí ele consegue enxergar a mãe que desencarnou, o pai, ou o irmão, ou um espírito ali amoroso, que está sempre, estava acompanhando ele ao lado, né, mas ele não conseguia enxergar. O próprio doutor Evandro, né, que acompanha a gente, que faz as cirurgias aqui no centro, cirurgias perispirituais, ele não conseguia acessar o pai dele, que já estava desencarnado há muito tempo. E o pai dele, buscando a vingança, né, por uma situação que alguém o matou, ele tentava, o doutor Evandro tentava auxiliar o pai, e o pai dele não sentia, não enxergava, então ele não tinha condições de auxiliar o pai. E foi através de sessões espíritas que, auxiliando o pai conseguiu enxergar, conseguiu tirar aquela raiva de dentro dele, né? Tirar a ignorância, né? Por isso que o Heitor sempre coloca para a gente, né? Espíritos perdidos na ignorância. Quando o indivíduo, o espírito ali, traz para si, percebe quanto de errado está fazendo, não só com o outro que ele está obsediando, mas com ele mesmo, porque o maior doente é o espírito que está obsediando, né? O quanto ele está perdendo ali, ele está perdendo o tempo de ficar com a pessoa que ama, a pessoa que realmente está ao lado dele, que acompanha. Quando ele abre os olhos para o mundo espiritual, e aí ele precisa do centro espírita, ele precisa desse despertar da espiritualidade, para que ele possa aceitar, sair da ignorância, né? Sair da necessidade da vingança, da raiva, do medo, do apego ao material. Então, todo esse processo, por isso, muitas vezes, o indivíduo espiritual precisa do centro espírita, precisa da espiritualidade, da prática aqui das sessões, colocamos como nossas sessões, para que ele possa enxergar e perceber que está desencarnado. Quantos nem percebem que estão desencarnados, nem têm consciência que desencarnou, então continuam fazendo rotinas da casa, continuam indo no trabalho e voltando, acreditam, né, que estão trabalhando. Então, assim, quando chega aqui e se depara em um corpo, num processo de incorporação, um homem se depara num corpo de mulher, ou vice-versa, ele vai tomar um choque, que realmente ele desencarnou. Não, às vezes, por maldade, mas por uma consciência que ele não teve. O choque, às vezes, do desencarne é tão grande, o indivíduo não percebe que desencarnou. E são vários fatores, né? Mas, resumindo aí, acho que eu prolonguei bastante, resumindo o indivíduo ele precisa, assim como nós, encarnados, precisamos de símbolos para nos trazer, nos remeter à Nossa Senhora, nos remeter ao sagrado, nos remeter ao bem, ao amor, o indivíduo, quando desencarnado, ainda precisa dessa simbologia, desse auxílio para despertar para o mundo espiritual. Perfeito. O que é importante no caso? Esse o grande. O espírito não consegue enxergar os outros espíritos ao redor, justamente por falta de energia da nossa, né? E aí, quando ele é trazido para cá, ele vai ter, ele vai ter esse auxílio, o que vai mais aproximar, acessar a energia que um dia ele vivenciou, que enquanto estava encarnado, né, vai ativar, e ele vai conseguir enxergar mais. Então, ele é trazido aqui também para, como foi lembrado, por isso que o doutor Evandro não conseguia acessar o pai. Só trazendo para perto a uma reunião espírita que foi possível, porque existe essa energia mesmo.
de cozinha. Dos lugares que você já morou, né? Você já viajou bastante, né? Já. Qual que você assim, mais gostou da comida? Tem vários tipos de culinária. Porque a maioria das pessoas pensa que tudo é uma pasta aí ao sugo ou pesto. Tem muita variedade. E eu gosto da ideia de serem poucos ingredientes muito. Indo? Acho que não ouviu, ficou parado um momento, né? Então, olha, só para... Está escrito lá? Agora sim. Ah, sim. Então, estava desligado. Só repetir o que eu estava falando. É super importante, espero que tenha ficado esclarecido, né, esse questionamento, e se mais alguém tiver alguma questão, vamos colocar, porque é super importante. A dúvida que a gente tem, eventualmente uma outra pessoa pode ter, ou agora mesmo durante a reunião, ou eventualmente alguém que esteja assistindo depois a gravação, pode ser que tenha a dúvida que eventualmente surja para vocês, tá bom? Então, muito legal a gente ter esses questionamentos. Espero que tenha ficado claro. Se não ficar, ou então tiver alguma outra, vamos ficar à vontade para falar, tá, pessoal? Bem, agora é interessante porque nós chegamos na questão 320 e até parece que a gente planejou exatamente, mas amanhã é dia 2 de novembro, né? Comemoramos o dia de finados. E aqui a questão fala exatamente sobre esse período. O item é comemoração dos mortos, funerais. E a pergunta que abre esse item é: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? E os espíritos responderam: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, a gente estava comentando aqui, é muito natural que quando alguém que a gente ama desencarna, ainda que essa pessoa estivesse passando por um processo de doença, de sofrimento, que já tenha uma idade avançada e que a gente sabe que é natural que haja o desencarne, ainda assim a gente vai sentir, porque a gente tem o apego à presença, à parte física. Mas o que é que vai ter que ser necessário para cada um? A elaboração desse sofrer, né? A gente vai ter que desenvolver um processo interno de sentir a falta, chorar a falta da pessoa, do contato físico, porém ir elaborando emocionalmente nesse processo, até que esta falta, ela passe a ser a saudade. A vivência do amor que foi desenvolvido, que foi vivido, que foi experimentado. Então, enquanto a pessoa continuar no processo de sofrimento, de desespero, de inconformismo, aquilo que ela está manifestando, que ela está sentindo e tudo mais, isso é sentido por aquele que desencarnou, né? E, o contrário, ainda que a pessoa tenha o sofrimento, sinta a saudade, sinta a falta, chore de saudade natural, porém, aquele sentimento que está sendo emanado de desejo de que a pessoa esteja bem no plano dos desencarnados, isso também vai afetar aquele que desencarnou. Então, eu acho que todos os esclarecimentos que a gente vai tendo, toda a assimilação que a gente vai tendo, não só do processo natural da vida, a que a gente sabe, mas a gente normalmente meio que se recusa, sabe? Todo mundo sabe que a gente vai morrer. Aí, quando se fala em morte, a outra pessoa do lado diz, fica essa boca para lá, não quero falar disso. Deus me livre. Deus me livre. Como Deus me livre? Deus não vai livrar ninguém do desencarne. Vai acontecer. É claro que há processos, que há desencarnes extremamente, que trazem um sofrimento grande,
quanto mais eles são rápidos, né, que passa por um processo de ou uma doença rápida ou um acidente, enfim, é óbvio que isso que afeta. Vai depender, aí a gente vai tentar, quanto mais jovem, quando falece uma criança, puxa, tinha tanta vida pela frente. Impotência, sim, expectativa, sim. Mas a gente também precisa sempre trabalhar a consciência de que nós estamos passando por uma experiência carnal. E que a cada espírito que encarna aqui, ele tem um tempo para ficar, para trazer aprendizado para ele próprio, essencialmente como espírito, mas também para todos aqueles com os quais convive, a família onde está, os amigos com quem convive, né? Então, é complexo? Com certeza, né? Não é à toa que a gente sofre e é natural que sofra, mas a ideia sempre vai ser de que a gente, cada vez que a gente vai desenvolvendo mais a consciência da naturalidade não quer dizer não sentir, naturalidade não quer dizer negar a dor da separação, mas a naturalidade é assimilar a consciência da finitude da vida e de que a gente nunca sabe em qual momento é o nosso momento ou o momento de quem a gente ama, né? Enfim, aqui na 321 diz assim: o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? E os espíritos responderam objetivamente: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Acho que está claríssimo isso. Seguinte, esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. O que está dizendo? O dia de finados, tradicionalmente na nossa cultura, é um dia em que as pessoas vão pensar naqueles queridos que já desencarnaram, eles vão lembrar disso, e a forma como se lembra deles, como se manifesta o sentimento de saudade, pode fazer com que esses espíritos, também é relativo, pode fazer com que esses espíritos se aproximem. Se tem um número grande de pessoas que faz isso nesse dia, naturalmente, vai haver uma afluência de mais espíritos. Mas não quer dizer que os espíritos cheguem mais, eles se reúnem mais porque é dia de finados, é pelo simples fato de que mais pessoas pensam, só que eles só se aproximam daqueles que são os amigos. Não aproxima só porque tem um monte de espírito vindo, né? Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela pela qual eram conhecidos em vida. Né? Se é a pessoa que está aqui encarnada, tem a saudade daquele que já desencarnou, ele pode aparecer sob aquele mesmo formato. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? E os espíritos foram muito objetivos. O que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, não há nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. E eu até, considerando aqui a gente conversando, ainda pensei, bem, existe um túmulo que está lá no cemitério há muito tempo, tem lá o mármore, a tumba tal, a placa, e ninguém visita aquele túmulo. Bem, pode ser, inclusive, que aquele espírito já tenha até reencarnado. Né? Então, a questão para o espírito não é uma questão material de ser, estar naquele momento, naquele túmulo. É muito mais, a força que o atrai é sempre a força do coração de quem pensa neles.
A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? E eles responderam: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, nós, seres encarnados, até por conta de toda a nossa cultura, nós temos a questão de enterrar ou cremar, é necessário um ritual que dê sentido à nossa despedida daquele ser que a gente amava, que ama, que continua amando, porém que desencarnou. E a gente, como ser humano, tem necessidade de rituais. Então, uma visita ao cemitério, se aquilo para a pessoa faz sentido, é válido que vá. Agora, quanto mais também a gente vai desenvolvendo essa consciência, a gente vai entendendo que não necessariamente é necessário que se vá. Porque o que está ali é realmente aquele despojo material. O que mais fica é a conexão do coração com aquele amor que se foi, né? Alguém quer fazer alguma observação nesse sentido? Posso seguir em frente? Tá bom. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Muitos as assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhe tributam do que às lembranças. Então, a questão é sempre no sentido espiritual. Muito mais vale uma lembrança boa, recordar da pessoa agindo e pensar naquelas coisas boas que essa pessoa fez e se conectar com esse sentimento de amorosidade, de gratidão. Como é importante o sentimento da gente de gratidão em relação a quem se foi, né? E isso é o que preenche, eu acho, o nosso coração, enquanto a gente está aqui encarnado, e certamente vai preencher o nosso coração quando desencarnado, em relação aos que ficarem, caso eles pensem na gente desta forma. Fazer uma intervenção rapidinho. Só resumindo tudo que vem sendo dito ao longo dessas questões, é que o que vale mais é o sentimento. O símbolo material, ele pode ajudar a potencializar o sentimento, mas ele é apenas um símbolo material. O que faz a conexão, que faz a diferença para o espírito, é o sentimento, é aquilo que sai do coração da gente, mais que sai do coração do que o símbolo em si, né? A conexão, ela sempre vem do sentimento e não do símbolo material. O símbolo material pode até ajudar o sentimento a ser transportado, mas ele verdadeiramente é transportado quando ele nasce no coração. Vale o sentimento e não o símbolo material. Por isso a importância, grande importância, de você de fato reconhecer e lembrar das coisas boas desse ente querido, e ser grato, de fato, às coisas boas, os ensinamentos, o acolhimento, o carinho, enfim, lembrar o quanto foi importante na sua vida. Aí é que está a grande força dessa gratidão, dessa lembrança, para fazer a conexão com o seu espírito, com este ente querido. Pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas num lugar do que no outro. Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? E eles responderam: a afeição do espírito por certos lugares é igual à inferioridade moral.
O que representa um pedaço de terra mais do que o outro para o espírito elevado? Não sabia ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Então, a questão é a moral, é a questão da conexão pelo amor. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? E aí os espíritos respondem: não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Então, olha o acolhimento, o carinho que os espíritos nos trazem quando nos ensinam, que se para o espírito as questões materiais de estar enterrado num lugar ou no outro, separado ou junto de outros familiares que desencarnaram antes, enfim, todas as questões que digam respeito a todo o nosso aspecto material, mas para quem está encarnado, isto tem importância. Então, quando se fala do jazigo de família, que naquele túmulo está enterrado o avô, o pai, um filho, uma criança que foi cedo, aquilo para a gente, enquanto encarnado, se isso tem como simbologia uma importância no nosso afeto, então isso deve ser considerado, né? Porque isso também traz como consequência as vibrações na nossa emoção. E isso, de alguma forma, acaba afetando os espíritos pela vibração que a gente emita. Não pela questão física, mas pela simbologia que aquilo nos traz. E como eu tinha dito antes, nós encarnados temos necessidades de rituais. Como o Adriano colocou logo no começo, enquanto a gente está encarnado, a gente tem necessidade de ter símbolos, né? O quanto que esses símbolos são importantes para muitos que aqui vêm, né? Às vezes, olha, lembrando agora de uma vez, de uma manifestação de um espírito que estava muito revoltado e tudo mais, e que ele queria uma branquinha, sabe? Ele falou que queria uma branquinha. E aí, a gente falaram para ele, espírito desencarnado, que aqui tinha uma branquinha muito boa. E aí a gente estava conversando e a gente disse, sim, a gente tem uma branquinha muito boa. E a gente pegou a água fluidificada. E ele tomou e sentiu exatamente o que ele queria sentir, que era o gosto. Duas branquinhas. Tem mais? Eu disse, tem. Né, Adriana? Tem mais? Eu disse, tem. Então tá bom. Tomou e disse, esta é da boa. Foi muito interessante, sabe? Isso significa o quê? O que é a pessoa estar conectada na materialização. E depois ele ainda falou assim... Peraí, só um pouquinho, Adriano. Fala aí. Depois ele falou assim, nossa, é muito forte. Então, quando ele tomou a água fluidificada, o efeito no espírito dele, no perispírito dele, foi como se fosse estar bêbado, perdendo o sentido, né? E essa era a função que o amigo dele falou, que aqui tinha uma branquinha muito boa, justamente para ele perder os sentidos para que ele fosse socorrido, para que ele fosse auxiliado. Então ele disse, eu não deveria ter tomado essa segunda, porque agora eu estou perdendo e eu estou ficando muito tonto. E aí foi onde ele apagou, né? E foi recolhido. Foi socorrido aí. Então, na questão... E aí, quando eu lembro dessa manifestação, porque foi muito interessante, porque ele falou assim, não, mas aqui está uma branquinha. E acho que foi o Nicolau falou, não, aqui não tem. Ele falou, não,
Tem sim, aqui me falaram que tem uma branquinha muito boa. E aí a gente tocou. Aí, foi aí que eu corri, eu peguei, aí me ocorreu, Rogério. com certeza eu devo ter sido intuída, e eu falei assim, tem sim. E eu peguei o copinho, sabe? E falei, tá aqui. E aí ele tomou duas. E aí tomou a primeira e ele se revigorou, né? No sentido de o que lhe faltava, aquela fluidificação que lhe faltava, né? Como ele estava cansado, doente. E a segunda foi o que fez dormir. Que muitas vezes até o indivíduo bebe para dormir. Então, aquela fez ele dormir para que ele fosse socorrido. Então, aqui a gente está falando sobre funerais e falecimentos e a necessidade que os espíritos desencarnados têm, muitas vezes, de símbolos, e nós, enquanto encarnados, também temos, né? E, às vezes, esse símbolo se traduz numa imagem, como a gente costuma ter aqui, como nos foi orientado, que não é para nós não somos, o espiritismo não cultua imagens, nós não fazemos nenhum ritual na frente de nenhuma dessas imagens. Não, elas são símbolos que possam trazer algum tipo de sensação de pertencimento a quem para eles olharem. Né? De diversas crenças, né, religiosas. Pois é. Enfim, a alma que volta à vida espiritual. Antes disso. A reunião, não, é essa mesmo. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Aí os espíritos, quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Então, acho que é bem reforço do que a gente já estava falando. Vai depender sempre do grau de espiritualização, de consciência de cada espírito que desencarne. Aquilo que nós, enquanto encarnados, fizermos de homenagens ou de abandono em relação a eles. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. A gente sabe que o momento do desencarne, no momento do desencarne, pode existir algum grau de perturbação. E esse grau de perturbação vai ser maior, menor, a depender, claro, do grau de consciência que a gente vá desenvolvendo enquanto encarnado, das condições em que se der o desencarne, de todas as pessoas que o cercam, da forma como elas também se comportam, tudo influi na forma com que o espírito vai sentir esse momento, né? Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro, mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros, e eles responderam quase sempre: Deus o quer para sua própria instrução e para castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos. Mas a vez deles também chegará. E a última questão deste capítulo diz: o respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura? E eles respondem: é a sua consequência natural.
Sem ela, esse respeito não teria sentido. Então, a gente sabe que em todos os tempos e entre todos os povos, a gente tem um respeito em relação àquele que fez a passagem do plano físico para o plano espiritual. Isso, na verdade, nada mais é do que uma consequência natural de que existe uma vida futura, uma vida além desta vida, né? E isso é o que traz, senão não teria sentido a gente ter respeito por aqueles que se foram, porque é uma separação temporária de nós que ficamos. E nós também vamos nos separar temporariamente daqueles que ficarem quando a gente desencarnar também. E por mais que isso possa trazer a dor da separação, ainda assim, a gente precisa ir se conscientizando. Quanto mais consciência a gente tiver, possivelmente menos dificuldade nós vamos ter para lidar nessa situação. Seja na condição daquele que fica, seja na condição daquele que está se separando num determinado momento. Eu acho que é isso. Tá? Alguém tem algum questionamento? Tudo bem? Então, que a próxima semana seja de paz e a gente vai fazer a nossa oração para a purificação da água. Senhor, bom Deus, pedimos com muito amor. Abençoa todos aqui presentes e conectados, encarnados e desencarnados. Ó Deus, agradecemos o momento de aprendizado, momento de troca de conhecimento e principalmente pelo acolhimento que temos desses nossos irmãos espirituais, que tantos nos oferece e esclarece muitas vezes as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios. Ó Pai, ilumina a todos que buscam a vida espiritual para acalmar o coração, a alma e a mente. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Edifiquem alguns espíritos esta água que colocamos, para que possamos sentir até a próxima semana esta essência de amor, de paz e de luz. Que assim seja. Que assim seja. Então, amigos, vamos nos despedir então aqui em conjunto. Que todos tenhamos uma semana de paz. Deixa eu só virar aqui um pouquinho para não falar sozinho aqui. Boa noite todo mundo que participou. Um grande abraço, um beijo carinhoso a todos. Tchau, até mais. Até a próxima terça, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau.